Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Eu queria começar com uma imagem bem forte. Pensa num rei, sabe? Ele está no palácio de inverno dele, com um braseiro aceso para aquecer o ambiente. Aí um assessor começa a ler um documento, um rolo, com uma mensagem profética. Mas a cada pedacinho lido, a cada 3 ou 4 colunas, o rei pega um canivete, corta aquela parte e joga no fogo. Ele faz isso de novo, até o rolo inteiro virar cinza. A pergunta que fica é: o que acontece quando alguém tenta literalmente queimar uma verdade incômoda? Será que o fogo pode mesmo apagar uma palavra que vem de Deus? Hoje a gente vai fundo numa história impressionante que está lá no capítulo 36 de Jeremias e para guiar a nossa análise vamos usar a Bíblia de Estudo NAA e principalmente os comentários riquíssimos do teólogo Charles H. Dyer, que dão um contexto que, olha, muda tudo. O nosso objetivo aqui é tentar sacar o que estava na cabeça dessa galera, sabe? Do profeta, do escriba, da turma do palácio, do rei, e ver o que essa história toda tem a nos dizer hoje. Ok, vamos desvendar isso. Para começar, vamos nos situar no tempo. A gente está no 4º ano do reinado de Jeoaquim em Judá, isso é mais ou menos 605 a.C., e Deus dá uma ordem bem direta para o profeta Jeremias. Basicamente, pegue um rolo e escreva nele tudo, absolutamente tudo que eu te falei sobre Israel, sobre Judá, desde o começo do seu ministério. E o motivo era, na verdade, uma chance, uma porta aberta para a misericórdia. A ideia, segundo o texto, era que o povo ouvisse o tamanho do desastre que vinha por aí e talvez se arrependesse. Era uma chance de perdão. Só que tinha um problema. Jeremias estava, digamos, com um problema logístico. Ele estava impedido de entrar no templo. E esse impedido é uma palavra até suave, né? O comentário do Dyer deixa bem claro que Jeremias, a essa altura, já era visto quase como um inimigo público. Ah, claro! As mensagens dele não eram nada populares. Nada. Eram sempre de desgraça, de julgamento, totalmente na contramão da narrativa otimista que o governo queria vender. Então ele muito provavelmente tinha sido banido oficialmente do complexo do templo. Ele era uma persona não grata. Exato. Por isso que a ordem de Deus para escrever tudo é tão importante. Pela primeira vez, décadas de profecias que eram orais são compiladas num único documento oficial. E é aí que entra a figura de Baruque, o escriba. E o papel dele vai muito além do de um simples secretário. Certo, ele não está só transcrevendo anotações. Ele está se tornando cúmplice de uma mensagem que, para os olhos do poder, era subversiva. Exatamente. Ele está colocando a própria pele em risco. Baruque se torna o porta-voz do profeta banido. Ele vai ser a voz de Jeremias e, por consequência, a voz de Deus num dos lugares mais públicos de Jerusalém. É um ato de coragem tremendo. Então Jeremias dita tudo para Baruque, mas a coisa não acontece na hora. O texto dá um salto no tempo, né? Isso, um salto de mais de um ano. Agora a gente está no 9º mês do 5º ano do reinado de Jeoaquim. E é proclamado um dia de jejum em Jerusalém. Oportunidade perfeita. A cidade está cheia de gente de todos os cantos. Baruque percebe que aquela é a hora. Ele vai para o templo, acha um lugar com boa visibilidade, o escritório de um oficial chamado Gemarias, e ali ele abre o rolo e começa a ler, em voz alta, para todo mundo ouvir. E aqui o contexto histórico que o Dyer traz é absolutamente fundamental para a gente sentir a tensão da cena. Essa data, novembro ou dezembro de 604 a.C., não é aleatória. As crônicas babilônicas, que são registros da época mesmo, nos dizem o que estava acontecendo naquele exato momento. O implacável rei da Babilônia, Nabucodonosor, estava com seu exército bem ali do lado. Do lado como? Perto, muito perto. Na região da Filístia. Ele tinha acabado de saquear e destruir completamente a cidade de Ascalon. Uma cidade importante. A fumaça de Ascalon era quase visível de Jerusalém, entende? Peraí, então você está dizendo que não era um feriado religioso qualquer, um jejum de rotina? De jeito nenhum. Era um alerta vermelho nacional. O inimigo não era uma ameaça distante, ele estava literalmente na porta de casa. Precisamente.
O jejum foi convocado por causa do pânico. Era um clamor desesperado a Deus por livramento das mãos cruéis da Babilônia, como dizem os textos. E é nesse exato momento que Baruque decide ler um pergaminho que dizia: o julgamento está chegando e a Babilônia é um instrumento. Não poderia ter escolhido um momento mais provocador e relevante. Ele estava dando nome e sobrenome à angústia do povo. Ele estava explicando a razão teológica para o medo que todo mundo sentia. A profecia de Jeremias encontrou a notícia do jornal do dia. Uau! Isso muda completamente a cena. Dá para imaginar o silêncio que ficou naquele pátio do templo. E claro, uma leitura dessas não ia passar batida. Um rapaz, Micaías, que era neto de um oficial importante, ouve tudo e desce correndo para o palácio para contar para os príncipes e oficiais que estavam reunidos lá. E a reação deles é imediata. Eles mandam chamar Baruque, a cena então se repete, mas num ambiente mais restrito. Eles pedem para Baruque se sentar e ler o rolo de novo, só para eles. E a reação deles, descrita no texto, é fascinante. Qual foi a reação? Diz que, ao ouvirem as palavras, olharam uns para os outros aterrorizados. Essa atitude é muito intrigante. Eles ficam com medo, mas a primeira coisa que fazem, antes de contar para o rei, é proteger os mensageiros. Eles falam para o Baruque: vá e se esconda. Você e Jeremias. Ninguém deve saber onde vocês estão. Por que isso? Era medo de se complicar ou você acha que havia um temor genuíno a Deus ali? É uma ótima pergunta, e a resposta, provavelmente, é uma mistura dos dois. Dyer nos lembra de um caso terrível que estava bem fresco na memória de todo mundo, o do profeta Urias. O que aconteceu com ele? Pouco tempo antes, Urias tinha profetizado coisas muito parecidas com as de Jeremias. O rei Jeoaquim o perseguiu, ele fugiu para o Egito, mas o rei mandou seus homens irem lá, extraditarem ele e o executou à espada. Nossa! Então, o conselho dos oficiais era um aviso muito prático. Eles sabiam que o rei tinha um histórico de matar os portadores de más notícias. Eles estavam basicamente dizendo: a gente acredita que essa mensagem é séria e justamente por isso a gente sabe que o rei vai querer matar vocês. Exato. O terror deles mostra que eles levaram a profecia a sério. Eles não descartaram como um delírio. Havia sim um instinto de autopreservação, mas também um reconhecimento da gravidade daquela palavra. Eles eram tipo os gerentes de uma administração corrupta tentando se equilibrar, sabe? Entendi. Entre a lealdade a um rei perigoso e a consciência de que talvez estivessem ouvindo a voz de Deus. Isso. E a primeira preocupação deles foi com a segurança do mensageiro, o que já é um sinal de decência no mínimo. Ok, então os oficiais estão apavorados, eles sabem que o rei precisa ouvir isso, mas sabem como ele é, dá para sentir a tensão. E o que acontece quando eles finalmente falam com o rei? Eles são cautelosos. Deixam o rolo guardado e vão só com o relato verbal. Contam tudo para o rei. A reação de Joaquim é de uma frieza calculada. Ele não se abala. Ele só manda um servo, Jeudi, ir buscar o rolo. E aí a gente chega naquela cena do início. A cena do fogo. Jeudi começa a ler o rolo para o rei, que está lá no seu apartamento de inverno com um braseiro aceso, e depois de um trecho lido, o rei pega o canivete de escrivão, corta aquela parte e joga no fogo. E ele continua fazendo isso, metodicamente, pedaço por pedaço, até queimar tudo. Sem drama, sem gritos, um ato de desprezo frio. E aqui o Dyer faz uma comparação que é, para mim, o coração do capítulo. Ele contrasta a atitude de Joaquim com a do pai dele, o rei Josias. Ah, o bom rei Josias. Exato. Anos antes, quando acharam o livro da lei e leram para Josias, a reação dele foi rasgar as próprias vestes, num gesto de desespero, de arrependimento. Josias se humilhou diante da palavra. Joaquim faz o oposto. Ele corta e queima a palavra que o confronta. E o texto faz questão de dizer que nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras tiveram medo nem rasgaram suas roupas. É a imagem perfeita de um coração endurecido. Mas é importante lembrar que não foi uma decisão unânime, né? O texto diz que alguns oficiais imploraram para o rei não queimar o rolo. Sim, Eunatã, Delaías e Gemarias. E essa divisão na corte é crucial. Mostra que não era um ato de tirania num vácuo, com todo mundo aplaudindo. Havia vozes de bom senso ali, ao lado do trono, tentando impedir o rei.
Isso torna a teimosia e a arrogância dele ainda mais chocantes. Ele não estava só ignorando um profeta, ele estava ignorando seus próprios conselheiros. A audácia do rei é impressionante. Ele não só destrói a mensagem, ele tenta destruir os mensageiros. Logo depois, ele manda prender Baruque e Jeremias. Mas o texto diz de forma bem curta: mas o Senhor os havia escondido. A caçada falhou, e o que acontece em seguida é quase irônico. Deus fala com Jeremias de novo, e a ordem é: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro rolo que Joaquim queimou. É como se Deus dissesse: vamos de novo. Exatamente. E esse é o ponto teológico central que Dyer destaca. A mensagem é clara. Um homem pode queimar um pergaminho, mas ele não pode destruir a palavra de Deus. A tentativa do rei de aniquilar a profecia foi completamente inútil. Na verdade, seu ato de rebelião não cancelou a profecia. Pelo contrário, confirmou e selou o destino dele. Então, o que tudo isso significou para o rei? O segundo rolo não era só uma cópia, né? Não mesmo. Deus adiciona um pós-fácil no segundo rolo. Um julgamento específico, pessoal e terrível contra Joaquim, como consequência direta do que ele fez. E esse julgamento tem 3 partes. Vamos ver cada uma. Qual é a primeira? A primeira é dinástica. Ele não terá quem se assente no trono de Davi. Basicamente, a linhagem real dele seria cortada. E isso se cumpriu. O filho dele, Joaquim, reinou por pouquíssimo tempo, uns 3 meses, antes de ser levado cativo para a Babilônia. Terrível. E a segunda parte? A segunda é pessoal e póstuma. O seu cadáver será jogado fora, exposto ao calor do dia e ao frio da noite. Para a mentalidade da época, morrer sem um sepultamento digno era a maior desonra possível para um rei, ser tratado como um animal. Um destino macabro. E a terceira? A terceira é a consequência coletiva. Deus diz que castigaria o rei, sua descendência e seus servos, e traria sobre Jerusalém todo o mal que tinha sido anunciado. O motivo? Porque não quiseram ouvir. E tem um detalhe final no texto que é a prova da futilidade do ato dele, não é? Sim, um detalhe incrível. O texto diz que Baruque escreveu no segundo rolo todas as palavras do livro que o rei tinha queimado, e a elas ainda se acrescentaram muitas palavras semelhantes. Ou seja, o segundo rolo veio ampliado. Veio com um upgrade, provavelmente com mais detalhes sobre o julgamento, incluindo a própria sentença contra Joaquim. Ao tentar apagar a palavra, o rei fez com que ela voltasse mais forte, mais detalhada e com o nome dele cravado na sentença. Que reviravolta! Então vamos amarrar isso. A gente começa com uma chance de arrependimento, um aviso por escrito, vemos a coragem de um escriba, Baruque, que arrisca tudo, vemos o medo de oficiais que, mesmo num sistema corrupto, reconheceram o perigo, e no centro de tudo, a arrogância de um rei que achou que podia queimar a verdade. E o resultado? A verdade não só sobreviveu ao fogo, como voltou mais poderosa. Uma história e tanto. E isso nos deixa com uma reflexão, não é? A história de Joaquim é sobre uma tentativa muito física, literal, de destruir uma mensagem. Ele usou faca e fogo. Hoje, as ferramentas são outras, mas a tentação é a mesma. Quais seriam os equivalentes modernos de queimar o rolo? Como nós, como indivíduos ou sociedades, tentamos ignorar, silenciar ou simplesmente deletar as verdades que nos incomodam? E o que essa história antiga sugere sobre o resultado final de todas essas tentativas? Deus abençoe todos os ouvintes.